O Capitólio dos Estados Unidos foi invadido por apoiadores de Donald Trump e 4 pessoas morreram. Nesse vídeo emergencial, nós vamos analisar qual é a estratégia de Donald Trump que resultou nesse absurdo e o porquê. Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau, eu palestro sobre e trabalho com Direito e Política Internacional desde os meus 17 anos e serei o seu anfitrião. Nesse vídeo nós vamos falar o que levou os apoiadores de Donald Trump a invadirem o Capitólio no dia de ontem, 6 de janeiro de 2021. Aqui no Nick Internacional nós trabalhamos com análises e não com notícias. Por isso, eu vou focar em 2 coisas principais. De um lado, nós temos Donald Trump e sua estratégia, incluindo as alegações de fraude eleitoral. Eu vou te explicar o que essa estratégia parece ser, como ela funciona e o que Donald Trump pretende atingir com ela. E não é a reversão do resultado das eleições. Do outro lado, nós temos uma consequência severa dessa estratégia, a invasão do Capitólio por baderneiros. Eu vou te explicar o que teve que sair errado para que isso acontecesse dessa forma. E se eu pareço sério nesse vídeo, é porque eu estou. Os eventos de ontem escandalizaram o mundo inteiro e é algo bastante sério que tem que ser discutido. Então vamos lá. Primeiro, sobre a estratégia adotada por Donald Trump. Se você acompanha o Nick Internacional ou outros portais de notícias, você deve estar ciente que, desde as eleições, Donald Trump tem alegado uma fraude eleitoral de centenas de milhares de votos. Nunca foram apresentadas provas disso, mas o discurso permanece. Em entender o porquê dessas alegações, nós temos que entender que essa estratégia de Trump não começou nas eleições. Não começou nem em 2020. A estratégia de Trump começou em 2016. E ela é focada em testar e quebrar as regras da democracia americana. Trump, enquanto candidato em 2016, testou o quão longe ele podia ir nas eleições e ainda reter o apoio dos seus eleitores. E ele descobriu que podia ir bem longe. Nas eleições de 2016, alguns dos apelidos de Trump para Hillary Clinton, por exemplo, eram Hillary Vigarista, aquela vagabunda, mentirosa, Hillary doida. Trump inventou que Hillary Clinton era parte de uma cabala de pedofilia que operava nos porões de pizzarias. E sim, muitas pizzarias foram invadidas por causa disso. Trump inventou que Obama era estrangeiro. Trump interrompeu Hillary em todos os debates. E tudo isso, não preciso nem dizer, foge das regras de uma eleição. Durante as eleições de 2016, Trump já havia dito que se ele perdesse, seria por fraude. Mesmo quando ganhou, Trump disse que 3 milhões de votos dados a Hillary Clinton eram fraudulentos. Já nos primeiros meses do mandato de Trump, o FBI conduziu uma investigação sobre uma possível interferência russa nas eleições e concluiu em um relatório de mais de 500 páginas que havia amplas evidências de interferência russa em prol de Trump. Trump não foi preso, nem sofreu nenhum tipo de consequência. E isso porque, apesar de imoral, receber auxílio de potências estrangeiras não configurava crime, e Trump não sofreu represálias, nem das autoridades americanas, nem do seu eleitorado, que acreditou piamente quando Trump disse que as investigações conduzidas pelo FBI eram fraudulentas. Enquanto o presidente, Trump violava normas do Congresso, da presidência e dos costumes internacionais. E ele foi testando os limites para ver até onde os seus eleitores o apoiariam. E os seus eleitores estão apoiando ele até hoje. Trump saiu de acordos internacionais que os próprios Estados Unidos negociaram. Trump saiu da OMS durante uma pandemia internacional. Trump boicotou a OMC. Apesar de ter os relatórios sobre o Covid desde 2019 e apesar de ter admitido em entrevista que sabia da seriedade da doença, Trump continuou tratando o Covid como apenas uma gripe e falando que não havia nada a se preocupar. E por todo esse trajeto, Trump foi acompanhado por uma máquina de marketing que operava 24 horas por dia, 7 dias por semana, nas redes sociais. A desinformação e as teorias da conspiração se tornaram as suas maiores aliadas. Se Trump violava uma regra para seus apoiadores, é porque essa regra merecia ser violada. A história da cabala de pedofilia em porões de pizzarias existe até hoje. Ela agora se chama QAnon e aparece até em bandeiras do comício de Trump. Hoje, ela fala de uma suposta tentativa de golpe internacional por Hillary Clinton, Barack Obama e George Soros e seu círculo internacional de tráfico sexual de crianças. E com toda essa nuvem de fumaça levantada, os eleitores de Trump se tornaram a melhor armadura possível
bloqueando todo e qualquer questionamento na direção do presidente. E com o tempo, esses seguidores se tornaram também a melhor arma possível, dispostos a destruir quem quer que o presidente coloque em sua mira. E é aí que nós chegamos no objetivo de Trump com isso tudo. As alegações de fraude eleitoral hoje em dia não têm como objetivo reverter o resultado das eleições. Eu acho até que Trump tentou algumas coisas nessa linha para ver, vai que cola, mas não acho que ele esperava conseguir essa reversão. O que Trump quer é mais poder sobre o Partido Republicano. O que Trump quer é separar os republicanos em dois grupos. Os republicanos fracos, como Trump os tratou em seu discurso ontem, que seriam aqueles que seguem essas regras da democracia, e os republicanos leais, que seriam aqueles que seguem o que quer que Donald Trump queira que eles sigam. Os leais ganham acesso à imensa base de seguidores de Donald Trump. Os fracos são destruídos politicamente. E se os leais quiserem manter esse apoio do eleitorado, é melhor que eles escutem Donald Trump quando estiverem em seus cargos elevados. Isso pode significar auxiliar o presidente a quitar os seus mais de $1 bilhão em dívidas. Isso pode significar ajudar a resolver os 6 processos cíveis, criminais e administrativos que aguardam Donald Trump quando ele deixar a presidência. Pode significar toda sorte de favores escusos. Mas os republicanos não têm muitas opções no momento. Muito do eleitorado republicano foi sugado para dentro do furacão Trump, e vencer do Partido Democrata nas próximas eleições pode depender desse apoio. Pelo menos, assim era antes de invadirem o Capitólio e 4 pessoas morrerem. Isso pode afetar essa estratégia de Donald Trump negativamente. Mas e aí? Como diabos isso levou a uma tentativa de golpe de Estado no Capitólio dos Estados Unidos? Você não disse que o objetivo do Trump não era reverter a presidência? Disse, e é verdade. Mas os seguidores hardcore de Donald Trump não sabem qual é o objetivo dele. Eles nunca precisaram saber. E quando eles pensaram que o objetivo de Donald Trump era reverter o resultado das eleições, eles tomaram essa responsabilidade para as próprias mãos. E aí vem um dos maiores riscos à democracia. Quando você ensina aos seus seguidores que as instituições democráticas não funcionam, eles param de respeitar as instituições democráticas. Trump disse que as eleições não funcionavam e foram fraudadas. Seus eleitores rejeitaram prontamente o resultado. Pouco antes de o Capitólio ser invadido, ontem, Trump fez um discurso em Washington falando como o Senado estava cheio de republicanos fracos, de covardes e de criminosos que queriam aceitar o roubo das eleições. E aí os seus seguidores invadiram o Capitólio, onde o Senado fica. E alguns desses seguidores, vinculados a grupos supremacistas brancos e outros grupos extremistas, já falaram que vão continuar com as agressões até o povo ser ouvido. Qual povo? O povo de Trump. A estratégia de Trump é pautada em violar regras da democracia. O problema é que as regras da democracia são o seu núcleo, a sua força motriz. A democracia só funciona se todos os jogadores, mesmo adversários, conhecem e respeitam as regras do jogo. Basta você derrubar algumas dessas regras que mesmo a democracia mais antiga do mundo sente em suas estruturas. Em 250 anos de história, o único evento parecido com esse foi quando os britânicos, na Guerra de 1812, atearam fogo ao Capitólio e à Casa Branca. Eu não acho que Trump esperava uma invasão do Capitólio. Ele até chegou a pedir que seus seguidores fossem pacíficos em seu Twitter. Mas você pedir paz, depois de passar meses incitando a guerra, não cola muito. Que nós usemos isso como um exemplo para melhorar as democracias dos nossos países. Uma democracia é formada por rituais, tradições e regras que a moldam. O respeito a essas regras, apesar de ideologias, classe, origens, gênero, é o que nos une. Exemplos dessas regras são a liberdade de expressão, o respeito aos adversários, a integridade do processo eleitoral, a ideia de que quem recebe mais votos ganha e esse resultado tem que ser respeitado. A quebra dessas regras nos deu as cenas lamentáveis de ontem e a morte de 4 pessoas no Capitólio. E Donald Trump descobriu que, apesar de seguidores extremados serem ótimas armas, eles são armas de destruição em massa e não armas de precisão. E a estratégia de Donald Trump sofre com isso. A estratégia de Trump perde força porque muitos republicanos que estavam à mercê do ainda presidente agora têm a desculpa perfeita para romper com ele e sair da sua sombra. Cenas dos próximos capítulos. Se você gostou desse vídeo, então, por favor, deixa o seu like aqui embaixo, manda para um amigo que pode se interessar para ajudar o canal a crescer.
E claro, se quer continuar se informando sobre temas do Brasil e do mundo, não deixe de se inscrever aqui no Nick Internacional para não perder nenhum envio.